Muito bem, queridos. Uma honra, um privilégio estar aqui com vocês nessa igreja que eu amo tanto, né? A IDB, aprendi a amar essa igreja. Já são aí alguns anos a gente, né, caminhando juntos aí, né? Tenho feito muitos amigos aí na IDB. Essa igreja é top das galáxias, né? Verdade, sou fãzão dessa igreja e também dos irmãos, né, dos pastores. E eu me sinto muito em casa aqui. Muito bem, e eu queria compartilhar com vocês uma palavra. Queria que vocês abrissem comigo em João, no capítulo 19. João 19. Irmãos, a primeira vez que eu prego essa palavra na minha vida, viu, pastor Renato? Não vai encontrar em lugar nenhum. Nunca preguei nem na minha igreja, sabe por quê? Porque eu preciso te falar isso. Eu preciso te dar essa informação importante. Porque, na verdade, eu não estou ensinando essa palavra. Na verdade, Deus tem falado ela no meu próprio coração. Quem está me entendendo? Então, é algo que eu quero compartilhar, não é? Porque eu mesmo estou sendo ministrado por ela ainda. Ela ainda está em construção na minha vida. Então, por isso que eu vou pregar a primeira vez, porque na vinda para cá, né, no avião, eu fui anotando várias coisas e tal, e eu disse, não, está na hora, porque eu já venho buscando, lendo a esse respeito. Deus está falando tanto comigo. Vocês estão me entendendo? Então eu não estou aqui para dizer, eu sou faixa preta nisso aqui, e eu vim ensinar para vocês. Não, irmão, eu sou faixa branca nesse assunto, e eu estou aprendendo junto com vocês. Quem está me entendendo? Muito bem, então, mas está queimando muito meu coração com essa palavra. João, capítulo 19, eu quero ler só um versículo poderoso, diz assim, João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Eu tenho um tema hoje à noite, o poderoso e eficaz ministério de Jesus. Amém, queridos? Então, irmãos, último momento de Jesus ali na cruz, e aí ele toma o vinagre e ele diz isso. Olha o que ele vai dizer: está consumado. Ou seja, eu cumpri a missão. O que Deus esperava que eu fizesse, eu fiz. O que Deus esperava que eu fosse, eu fui. Está feito. Missão cumprida. Quem está me entendendo? Então, irmãos, isso mexe muito comigo, porque, e também eu creio que vai mexer com você, porque eu acho que, para mim, é o melhor conceito de sucesso, é isso. É a gente viver uma vida que agrada a Deus. E no final da nossa vida, não é, a gente ter essa convicção igual do apóstolo Paulo: combati o bom combate, não é? Encerrei a carreira, guardei a fé, missão cumprida, não é? Muito diferente do que a gente subir uma escada enorme, a gente se esforçar tanto, e quando a gente chegar lá no topo, no final da nossa vida, a gente descobrir que subiu na parede errada. Que frustração, não é? Então Jesus aqui, ele cumpriu a missão, ele foi um sucesso para Deus, o ministério dele foi muito, muito top. Agora veja bem, além disso, além dele cumprir esse ministério dele, ele dizer, está feito, está consumado. A gente vê no ministério de Jesus coisas tremendas. Eu não tenho tempo para falar sobre isso aqui, mas a sua capacidade de liderança, por exemplo, não é? A gente tem ouvido muito que sucesso só é sucesso se tiver sucessores bem-sucedidos. E foi isso que Jesus fez. A liderança dele foi tão poderosa, tão eficiente, que quando ele partiu, ele deixou na vida daquelas pessoas como se fosse uma multiplicação dele mesmo, né? Ele deixou vários Jesuses, vamos dizer assim, para se multiplicar em outros e o evangelho chegar até nós. 2000. Ele foi muito eficiente. A liderança de Jesus é estudada em faculdades, não é? Porque foi muito eficiente. Mas não somente isso, não é? O seu sucesso também como um pregador, como um mestre, não é? Ele foi um professor poderoso demais.
um mestre exímio, não é? Excelente, como que ele ensinava, as ilustrações que ele usava, as parábolas, ele ensinava e todo mundo aprendia mesmo. Ele foi muito top. O seu poder sobre a morte, imagina a morte do Lázaro, 4 dias, consegue pensar nisso? 4 dias, ele já estava podre, e Jesus deu uma ordem, ele ressuscitou. O seu poder sobre a natureza, Jesus andou sobre as águas, não é? Ordenou que uma tempestade parasse. Irmãos, pensa nesse ministério. Você está conseguindo pensar nesse ministério? Está conseguindo pensar? Nesse líder, nesse mestre, nesse pastor poderoso que curava os enfermos, ressuscitava os mortos, tinha até poder sobre a natureza, não é? Que ministério poderoso. Agora escuta bem. João 14:12 diz o seguinte, olha essa promessa. Em verdade vos digo, e é ele que está dizendo, ele que cumpriu a missão, teve um ministério poderoso, olha o que ele está dizendo. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, quantos aqui creem em Jesus? Deixa eu ver aí. Olha só, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E não somente isso, e outras maiores fará. Então, irmãos, quando eu olho para o ministério de Jesus, que para mim é esse ministério sobrenatural, tremendo, eficaz, poderoso, glorioso e tudo mais. E aí eu vejo tudo que ele fez, tudo que ele representou, irmãos, e eu vejo na palavra que tem uma promessa para mim e para você, não é? Que isso não ficou restrito só a ele. Eu posso ouvir um glória a Deus. Ele deixou uma promessa que assim como ele foi, nós não só podemos ser, mas nós devemos ser. Ele espera que a gente faça isso também, aleluia. Isso me empolga demais, amém, queridos? Então eu queria ver com vocês esse ministério de Jesus, porque irmãos, aí sim, aí é isso que eu quero conversar com vocês, porque eu tenho viajado por aí, e eu tenho visto muita gente boa. Meu Deus, uns caras assim, eu digo, por que esse cara não está rompendo? Tão faixa preta que ele é. O cara, meu Deus do céu. Por quê? E eu vejo umas pessoas por aí também, irmãos, que eu digo assim, por que esse cara está rompendo? Não, o que está acontecendo aqui? Não é? Então, eu digo, não, por que alguns desistem no meio do caminho? Por que outros perseveram apesar de tudo, dão certo? Irmãos, eu tenho descoberto que não tem assim uma fórmula mágica. Para mim é o seguinte: se a gente seguir o nosso mestre, se a gente seguir o que Jesus praticou, ele garantiu que a gente vai ter um ministério igual ao dele, ou ainda maior. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, que coisa tremenda, não é? Irmãos, talvez para alguns aqui, pode até parecer assim, tipo que eu estou falando uma heresia. Como? O ministério maior do que o de Jesus? Foi ele que disse. Irmãos, foi ele que disse, se vocês crerem em mim, obras maiores farão. Ou seja, escuta bem, ele foi um líder fantástico, ele se multiplicou, ele foi um líder que produziu sucessores bem-sucedidos. Vocês também podem, eu também posso, e podemos fazer mais ainda. Quem está me entendendo? Se Jesus curou os enfermos, ressuscitou os mortos, esse ministério que alcançou milhares de pessoas, irmãos, nós também podemos fazer, e ele espera que a gente faça. Se o ensino dele foi um ensino de qualidade, que é estudado nas universidades, os métodos dele, as parábolas dele, que a gente nunca consegue esquecer, irmãos, você pregador, você professor, pode fazer obras maiores, aleluia. Agora, qual que foi o caminho dele? É isso que eu quero te mostrar, não é? E como eu disse, eu não quero te ensinar, eu quero aprender junto com você. Eu estou aprendendo junto com você isso aqui. Amém, queridos? Então vamos ver comigo aqui. A primeira coisa aqui, queridos, na vida
nesse ministério poderoso de Jesus? Por que ele foi esse líder tremendo, esse pregador tremendo? Tudo dele foi tremendo. Por quê? Então, em primeiro lugar, porque Satanás não tinha acesso à sua vida. Eu vou te explicar, João 14:30, é ele que está dizendo: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Se nós quisermos ter um ministério como o de Jesus, e ele que prometeu isso, irmão, Satanás não pode ter nada de nós. Satanás não pode ter nenhum argumento contra nós. Entende o que eu estou falando? Então, porque deixa eu te explicar uma coisa aqui importante. Deixa eu te explicar algo importante. Irmãos, sabia que Satanás está noutra dimensão diferente da nossa? Sabia disso? E Satanás está preso, ele está prisioneiro nas trevas. Jesus está falando que ele é o príncipe das trevas. Realmente, lá ele governa, lá ele manda, mas ele está preso. Ele manda nos presidiários. Já viu como que é lá no presidiário? Não tem os líderes de facção? Eles mandam. Mas, irmãos, eles estão presos. Eles mandam quem está lá com eles. Satanás está nesse lugar. Inclusive a Bíblia diz que nós, enquanto ele é o príncipe das trevas, Efésios 5:8 diz que nós somos filhos da luz. Então onde é que ele está? Nas trevas. E nós estamos aonde? Irmãos, são dois países diferentes. São dois lugares diferentes. É por isso que a Bíblia diz, em 1 João 5,18, que aqueles que não vivem na prática do pecado, o maligno não toca, não tem acesso. É por isso que a Bíblia diz que ele ruge como leão, buscando a quem possa tragar, e ele está ao nosso... Sabe o que é derredor? É um lugar para lá do redor. Porque ao nosso redor, ou seja, na luz, a Bíblia diz que estão os anjos do Senhor. Ele está onde? Ao derredor. Ele não é... Irmãos, Satanás não é um protagonista de nada na Bíblia, sabia? Não é, ele é coadjuvante. Agora veja bem o que eu vou te falar, preste atenção. Eu estou falando que uma diferença no ministério desse super pastor, super líder, super tudo, Jesus homem. O primeiro segredo é que Satanás não tinha nada nele, não tinha nenhum ganchinho na vida de Jesus, onde Satanás pudesse pendurar uma roupa suja. Amém, querido? Ele disse, lá vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Então veja bem, olha o que Jesus mesmo disse. Apesar dele estar nas trevas e nós estarmos na luz, Jesus falou que as portas do inferno, ou seja, as portas das trevas não prevalecem contra a igreja. Ou seja, apesar dele estar nas trevas e nós na luz, tem uma porta de acesso. Só tem uma coisa, Jesus disse, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, essa porta de acesso não abre de fora para dentro. Satanás não pode invadir a nossa vida e a nossa família. Quem está me entendendo? Mas, quando Jesus nos deu autoridade, ele nos deu a chave. E muitos de nós, por ignorância, não é? Vamos lá, desobedecemos os princípios da palavra de Deus, abrimos essas portas das trevas e damos acesso a Satanás na nossa vida. Quem está me entendendo? Aí nós somos pastores, nós somos líderes, nós temos uma promessa tremenda, inclusive para a igreja, que a igreja é como um grão de mostarda, que depois de plantado ela se torna uma árvore. E os pássaros vêm de todo lugar se abrigar nela. A igreja nasceu, ela tem que crescer. Mas por que não cresce? Não é? E nós temos promessas tão tremendas de que nós vamos fazer obras maiores. E por que não fazemos? Porque, irmãos, aí eu falei, nós, não é? Nós, os faixa brancas. Talvez tenha algum faixa preta aí sentado, mas nós, os faixa brancas, temos dado acesso legal em alguma área da nossa vida. Nós vamos lá com a nossa autoridade e nós abrimos a porta. Irmão, é o exemplo da Eva. É o exemplo da Eva. Satanás estava do lado de fora.
Ele não tinha acesso, irmãos, eles tinham um relacionamento com Deus perfeito, o TSD melhor que já teve, não é verdade? Deus ia pessoalmente na virada do dia. Irmãos, uma pessoa que nunca teve um chefe ruim, um pai violentador, não teve um presidente corrupto, uma pessoa perfeita, não é? Mas a serpente sutilmente enganou a Eva, não é? Ela sutil. Qual foi o engano dela? Deus tinha dito assim: olha, de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual que foi a pergunta da serpente para ela? Vocês podem comer de todas as árvores do jardim? Ou seja, irmão, a pergunta era assim, ó: alguma coisa foi proibida para vocês. Ele não é tão bom assim. E ele não é tão justo assim, porque ele não quer que vocês comam para que vocês não se tornem sábios como ele. Quem está me entendendo? Irmão, então a Eva vai lá, escuta. Ela vai lá, ela tem agora uma justificativa. Ela tem uma justificativa: esse fruto é tão bom, e vai fazer tão bem para mim e para o meu marido, vai me dar sabedoria, vou ficar como Deus. E aí ela vai e desobedece. Ela abre a porta da escuridão, e Satanás entra e destrói a família a ponto. Momentos depois, um filho está matando outro filho. Irmãos, nós temos visto tantas tragédias, inclusive em famílias pastorais, não é verdade? Porque na verdade, nós temos aberto essas portas. E aí quando Satanás vem para tentar atrapalhar o nosso ministério, a nossa célula que seja, o nosso setor que seja, o nosso ministério de louvor, de dança, de não sei lá o quê, quando ele vem, irmãos, a gente não pode dizer como Jesus e ficar tranquilos: lá vem o príncipe deste mundo. Eu sei de onde ele é, eu sei que ele mora na escuridão, eu sei que eu moro na luz, mas eu não posso dizer: ele nada tem em mim, porque eu tenho aberto essas portas. Irmãos, se vocês ouvissem o que esses ouvidos têm ouvido de líderes, um líder me procurou, um líder de uma grande igreja, onde eu já tinha pregado lá, inclusive. Eu me assustei, porque ele apareceu na minha casa, e ele queria conversar comigo. Ele queria dizer para mim que ele passava nessas encruzilhadas aí, ó, onde tem aqueles homens, não é? Travestis. E ele pegava os caras, ia com os caras para o motel, tinha relação com esses homens, o pastor. E aí isso acontecia durante a semana, e no domingo ele pregava para a igreja. Irmãos, são esses absurdos, essas aberrações que nós estamos vendo todos os dias na vida da igreja. E Satanás está entrando e bagunçando mesmo. E aí nós dizemos: peraí, mas nós temos uma promessa, obras maiores faremos. Peraí, mas nós temos uma promessa. Como é mesmo aquela história do grão de mostarda? A minha igreja era um grãozinho de mostarda, mas 10 anos depois ela conseguiu diminuir. Quem está me entendendo? Então, irmãos, a primeira coisa aqui no ministério de Jesus, por isso que ele foi poderoso, o ministério dele, por isso que foi um ministério glorioso, por isso que ele fazia tantas coisas tremendas. Ele era homem. Ah, pastor, mas você está falando de Jesus. Mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Ele veio como homem, nasceu de uma mulher, cresceu como uma criança normal, como qualquer um de nós. Tudo que ele conseguiu, irmãos, foi como homem. Amém, queridos? Ele foi tentado em todas as coisas. Ser tentado não é pecado, porque se fosse Jesus teria pecado. Mas ele foi tentado em todas as coisas, sem pecado. Sem pecado. Sem pecado. Lá vem o príncipe deste mundo, mas podem ficar tranquilos: ele nada tem em mim. Está entendendo? Ele está com o discípulo dele lá. Imagina se você está com a sua família, e lá vem o príncipe deste mundo, Satanás, e você diz para a sua família: lá vem o príncipe deste mundo, mas pode ficar tranquilo, Satanás não tem nada meu. Aleluia. Não tem nada meu. Não tem nada meu. Aí, irmãos, esse ministério
vai ser poderoso, vai ser glorioso, vai impactar as nações, vai ser pertinente no Brasil e no mundo. Satanás não tinha acesso à sua vida. Segundo lugar, outra coisa tremenda na vida desse pastor poderoso e eficaz, chamado Jesus. Irmão, Jesus obedecia a palavra, escute bem, a despeito das pressões e das opiniões humanas. E é outra coisa que muitos de nós temos pisado na bola. E depois não entendemos porque que a coisa não rompe. Não é? Eu entrei no MDA. E o MDA vai ser a solução de todos os problemas da igreja. Irmão, ilusão sua, não é. Não é. Amém, queridos? É só um modelo. É só um modelo. Agora, o que faz a diferença são os princípios por trás do modelo. Então veja bem, Jesus obedecia a palavra a despeito das pressões e das opiniões humanas. Eu quero ler isso aqui com você. Mateus 27, 40. Acho que os meninos colocaram ali. Mateus 27, 40. Ó tu que destróis. Olha o que ele está ouvindo, gente, lá na cruz. Jesus está pregado na cruz. E as pessoas estão passando ali por ele, naquele momento de dor e sofrimento dele. E eles dizem: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Desce da cruz. O 41. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e criaremos em ti. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. Olha o que eu vou te dizer aqui. A despeito das opiniões e das pressões humanas, Jesus continuava com a palavra. O que é a pressão aqui? Sabe qual que é a pressão? Vocês acham que Jesus poderia descer daquela cruz? Quem que acha que ele poderia descer daquela cruz se ele quisesse? Graças a Deus que a maioria diz que sim. Irmãos, ele poderia, ele é Deus. Ele mesmo disse isso. Ele disse que se ele quisesse, ele invocaria legiões de anjos para libertá-lo daquele sofrimento. Ele disse. Ele não foi porque ele foi capturado de uma maneira que ele não conseguia mais sair. Ele foi porque ele sabia que ele precisava ir. Ele foi em obediência. Agora escuta bem, qual que é a tentação aqui? A tentação de Satanás aqui é: se você é o Filho de Deus, se você é o que você está dizendo, então prova e desça daí. Se ele descesse, irmãos, ele teria desobedecido a ordem de Deus. Essa era a tentação, seria pecado. Entende o que eu estou falando? Mas é uma pressão muito forte ali, no momento de muita fragilidade humana. E, irmãos, é nesse momento que nós, pastores e líderes, sofremos essas pressões. Eu lembro de uma pressão que nós sofremos. Eu estava lembrando isso agora, eu tinha esquecido, tinha sumido isso da minha mente. E agora, ali no escritório do pastor Renato ungido, né? Aí a unção veio. Mas eu lembrei, o Espírito Santo queria que eu falasse. Irmãos, quando a gente estava construindo a igreja, a nossa obra foi embargada. Porque o argumento era o seguinte, que não poderia ter uma igreja evangélica naquela quadra, porque aquela quadra era a quadra onde tinha a maior igreja católica de Palmas, na época. E já tinha muito carro ali, então ia complicar demais a quadra. E eles embargaram, o Ministério Público embargou a nossa obra. Mas, irmãos, escuta bem o que eu vou te falar. O que eu ouvi da justiça, do homem que estava representando a lei ali, e tinha testemunhas, estava eu e mais 3 irmãos da nossa igreja, influentes, inclusive um dos irmãos nossos lá, na época ele era um secretário. E esse homem falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês colocarem lá o nome de escola, passa de boa. O que eles não querem é igreja, mas escola pode. Coloca escola e reúne a igreja. Irmão, estava resolvido o problema. Era só contar uma mentirinha. Puxa vida, era uma mentirinha em favor do reino.
A gente contaria. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, essa é a desculpa. Essa é a desculpa. Se você contar essa mentirinha, veja bem o que é que vai acontecer. Pessoas vão ser salvas nesse lugar. Olha o que vai acontecer de bom. E tal, irmãos. E aí, aqueles irmãos que estavam comigo me olharam assim, né? Como quem diz, olha a pressão do pastor, né? E aí, pastor, desce da cruz. Não é? Irmãos, esse é o desafio para cada um de nós. Desça da cruz. Para de viver uma vida de abnegação. Para de viver uma vida de obediência, de luta, de dor. Saia daí. Desça. Irmãos, e eu disse para ele lá com os irmãos, eu disse, não, mas nós não podemos fazer isso, porque isso não seria verdade. A gente vai fazer uma igreja. Aí ele bateu na mesa, bravo. Então não tem igreja, não tem escola, não tem nada. Bravo. Irmão, nós saímos de lá derrotados. Um ano depois, nós trocamos aquele terreno que tinha 1.000 e poucos metros quadrados. Trocamos pelo lugar onde está a igreja hoje, que tem 2.000 metros quadrados. Quando nós trocamos era só mato. Logo que nós oficializamos e começamos a obra, a Avan construiu a maior loja de palmas na frente da igreja. Aquele bairro ali que era só mato, irmãos, pipocou de obras e supervalorizou, ficou um negócio doido, não é? Deus já sabia. Deus já sabia. E se eu tivesse me vendido para aquele homem ali, eu jamais teria experimentado o que nós estamos experimentando hoje. Amém, queridos? Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Jesus, mesmo quando ele passava por essas pressões, todo mundo ali criticando ele. Você não é filho de Deus, coisa nenhuma. Você é o impostor. E você desce daí, se você for mesmo. E várias vezes, o que Satanás estava tentando fazer era que Jesus desistisse daquela posição que estava agradando a Deus. Não saia da sua posição. Não saia da posição de obediência. Mesmo que seja para a igreja crescer. Cuidado, irmãos, com essas armadilhas. Eu vejo muitos pastores e líderes caindo nessas armadilhas, se apressando, fazendo negócios duvidosos, se associando com pessoas duvidosas, em nome de um crescimento. Sabe por quê? Estão fazendo isso? Porque eles estão ouvindo uma pressão assim. Você não tem chamado coisa nenhuma. Porque se você tivesse um chamado, você estaria rompendo. Olha o pastor que começou depois de você, 10 anos depois, já está rompendo e você ainda está aí. E às vezes, as pessoas, alguns pastores com pressa, porque começam a se comparar com outros, descem da cruz. Entende o que eu estou falando? Irmãos, é o caso do Saul, como líder, um grande líder. Olha o que o Saul disse para o Samuel, quando Samuel chegou lá, e o Saul tinha poupado o rei e o rebanho que era para ele ter destruído. Olha a desculpa do Saul como líder. Por que você fez isso, rapaz? O Senhor teria confirmado a tua liderança para sempre. Você seria pastor para sempre, depois da sua descendência, continuaria essa grande obra. Deus falou isso, Samuel falou isso para o Saul. O Senhor teria confirmado o seu reino para sempre. Aí olha o que o Saul vai dizer. Olha o que ele vai dizer, 1 Samuel 15, 24. Disse Saul a Samuel: pequei, porque transgrediu o mandamento do Senhor. Que palavras bonitas. E as suas palavras. Olha só o que ele vai dizer. Porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Por que esse pastor quebrou um princípio que Deus havia dito para ele não fazer? Por que ele desobedeceu uma ordem expressa de Deus? Era para exterminar todos os amalequitas, não é? Era para queimar tudo, todos os animais, era uma ordem.
Não era uma sugestão de Deus, era uma ordem, gente. E aí o Saul temeu o povo, o povo deu uma pressão nele. Vamos aproveitar esses boizão aí, pastor Saul. Se a gente vender tudo, dá até para construir a igreja. É um desperdício esse negócio. E aí, irmãos, aí vem aquela turma que para votar, vamos votar. Aí a maioria ganhou. Que absurdo. A maioria ganhou. Agora o cara está com medo, porque se ele ficar firme, ele pode perder o emprego. Se ele ficar com Deus, se ele disser, não, mas Deus disse que é para matar tudo. Aí o povo diz, não, nós não podemos. Irmãos, aí o Senhor falou para ele, olha só. Aí porém Samuel disse a Saul, não, aí ele fala assim, eu acho interessante isso. Depois que ele fala isso, ele fala para o Samuel assim, agora pois eu te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei sobre Israel. E muitos têm perdido a sua autoridade, a sua liderança. Porque na hora da pressão, cedem para o povo. Ou cedem para a circunstância. Mas Jesus não cedeu. Por que ele teve um ministério poderoso? Por que ele teve um ministério eficaz? Por que ele teve um ministério que no final ele pode dizer, está feito, está consumado, missão cumprida? Por quê? Porque era a segunda coisa. Uma, Satanás não tinha espaço na vida dele. E outra, a despeito de críticas ou de pressão humana, Jesus se movia em relação à obediência à palavra de Deus. Amém, queridos? Então, irmão pastor, irmã pastora, não é? Desafio para nós, como eu disse, para nós, não recue, não ceda. Deus falou, fique firme. Mas pastor, a gente pode perder. Deus falou. Mas esse boi, Deus falou para matar, mata. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, sabe o que é que eu temo? Que vocês tenham deixado a simplicidade de obedecer a Cristo. Eu fico pensando, o que significa essa simplicidade de obedecer a Cristo? É isso, irmãos, olha só o que é. Cristo mandou, obedeça. Lembra dos irmãos, dos três amigos do Daniel? O Sadraque, o Mesaque e o Abednego, não é? Construíram uma estátua do Nabucodonosor para eles adorarem. Irmão, é simples, está escrito, é o segundo mandamento. Não construirás, não farás para ti imagem de escultura, e não darás culto a elas. Pronto. O que eles pensaram? Gente, está escrito, não posso. Mas vai morrer. Não morre, então eu morro. Se eu não posso fazer isso, eu não posso fazer, mas vai morrer, mas eu não posso. É simples assim. Deus mandou. Amém, querido? Aí não adianta a gente ficar querendo, irmão, encontrar uma maneira de desobedecer. Aí a gente vai ficar velho e não vai romper. Entende? Porque se a gente se corrompe por causa de R$1.000, de R$10.000, de R$20.000 que seja, irmão, se a gente crescesse e viesse uma mala de dinheiro de 500 mil, não é? Quem se vendeu por 10, irmão, se vende por 500 e Deus vai evitar esse escândalo na sua igreja. Terceiro lugar, por que esse ministério de Jesus foi tão poderoso? Por que foi tão eficaz? Além de Satanás não ter brecha na vida dele, além dele não ceder às pressões e opiniões humanas, ele ficava com a palavra. A terceira coisa aqui, Jesus era completamente
dependente do seu pai. Eu gosto muito desses dois versículos aqui, ó. João 5,19. Então lhes disse Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo. Irmãos, eu acho muito humilde isso. Eu acho muito a depender. Poucos líderes fazem isso. E dizer assim mesmo: olha, eu não mando em nada, eu tenho alguém que manda em mim. Quem está me entendendo? Irmão, o melhor lugar para se viver é nesse lugar, sabia? Eu lembro de uma irmã que veio de uma outra igreja, que ela não gostava do Tadel. E ela disse: pastor, eu estava conversando com umas pessoas, com umas irmãs. Ah, não, na terça-feira deveria ter, tipo assim, uma campanha, o corredor do poder, ou o lençol ungido do Pentecoste, ou alguma coisa nesse sentido. Porque terça-feira é dia de campanha, entende? Em todas as igrejas do Brasil. Só na Igreja da Paz que é dia de Tadel. Aí a gente vai perder muita gente. Então vamos mudar. Pastor, tem muita gente aqui comigo, ó. O pessoal está concordando aqui, né, irmãs? As irmãs tudo com a cabeça dura assim, ó. Não é, irmãs? E aí, pastor, o que é que o senhor pode falar? Eu disse: irmã querida, sabe o que é? É que eu nem tenho autoridade para fazer. Mesmo que eu quisesse, eu precisaria, vamos lá, pedir uma autorização para o pastor Genildo, levar o caso para o presbitério de governo nacional. E olha, eu imagino que isso não vai ser aprovado, mas não depende de mim. A senhora está entendendo, irmã? Onde que eu falo com o pastor Genildo? Ou seja, irmão, ela entendeu que eu não mandava em nada. Eu disse, eu dei o telefone do pastor Genildo para ela. Por isso que é bom ter cobertura. Eles que pegam. Então, irmãos, olha só. Jesus diz assim, olha, por isso que ele foi um sucesso. Por isso, irmãos, que ele foi tudo que ele foi, como homem na terra. Porque ele dizia isso: o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o filho semelhantemente o faz. Eu estou debaixo de uma autoridade aqui na terra. Olha o que ele está dizendo aqui em João 5,30. Eu nada posso. Irmão, Deus falar isso, Jesus falar isso é muito forte, né? Deus dizer: eu nada posso fazer de mim mesmo. Não havia impossível para Jesus, porque ele era Deus, Deus homem. Mas uma coisa era impossível para ele: ele não podia se mover na independência. Você não fica impactado com isso? Agora, como que nós, que queremos um ministério proeminente, de impacto, podemos pensar que nós podemos agir independentemente, tomarmos as nossas decisões e fazermos do jeito que a gente quer, e depois a gente não entende? Por que não rompe? Porque só rompe quem é dependente. Amém, querido? Só rompe quem bate continência. Sim, Senhor. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Só é tenente sobre os sargentos quem tem um coronel acima de si. Como é que eu posso querer ser tenente só para mandar, se eu não tenho um coronel para mandar em mim? Então, eu não sou nada. Então, eu acho lindo isso. Jesus era totalmente, sabe, irmão, uma coisa interessante, totalmente dependente. Escuta bem o que eu vou te falar. Sabe com quantos anos Jesus tinha quando ele fez o primeiro milagre dele? Mais ou menos. Dá um chute aí. Quantos? Quanto? Eu ouvi 30, dou-lhe uma. Irmãos, ele tinha quase 30 anos. Agora escuta bem. Será que Jesus não viu nenhum paralítico durante 30 anos? Vontade de curar esse paralítico. Irmão, aquele paralítico, à porta do templo, pelo tempo, ele já estava lá, sabia? Ele tinha
ele era paralítico desde a infância, desde o nascimento, e ele já tinha quase 40 anos. Jesus passava ali todo dia. Entrou muitas vezes no templo, mas ele não podia fazer nada, porque o pai ainda não tinha mandado ele fazer. Não é tremendo isso? Ah, pastor, mas ele não sabia que ele era Deus. Irmãos, com 12 anos, ele respondeu para os seus pais que o procuravam no templo: vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Ele já sabia, mas ele não tinha autorização. Eu acho tremendo demais isso. Irmãos, sabe quando que veio a autorização? Quando ele, a Bíblia diz, saiu da Galileia e foi para o Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Ele recebeu um comando do pai: agora, filha, você esperou, agora chegou o dia da sua consagração. Você vai se submeter a esse homem, a esse profeta, o seu primo João Batista. E aí, irmão, Jesus vai lá, entra naquela fila e se prostra diante do João, não é? O João quase desmaia, porque o João sabia que ele era o Messias, porque Deus havia dito para ele: aquele que ele visse descer o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Ele sabia, e Jesus disse: você vai me batizar, você tem que me batizar para que se cumpra toda a justiça. Irmão, quando ele se prostra e é batizado por um homem, eu não estou falando aqui que o próprio Deus agora tem que vir e batizar Jesus. Não, foi um homem. E aquele homem batizou Jesus. E quando ele se levantou dali, aí Deus derramou o azeite sobre ele. Foi o dia da consagração, quando Deus declarou para os céus e terra: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Como assim? Em quem eu sinto muita alegria. Mas ele não fez nada até agora. Entende como que nós pensamos? O que você está fazendo? Eu sou pastor de 5, 10, 20 igrejas. Eu tenho tantas células. É isso? Talvez o pai esteja alegre com você, mas não por causa desses números, mas por causa da sua obediência. Porque Jesus não tinha nada. Jesus não tinha nenhum discípulo sequer. Não tinha nenhuma célula. Não tinha pregado em lugar nenhum. Não tinha curado nem dor de cabeça. E o pai diz: eu amo meu filho. Eu estou tão feliz com meu filho. Eu me alegro no meu filho. Mas por quê? Porque ele é obediente. Só por isso. Só porque meu filho se submete. Olha o que diz Lucas 2,49. Que ele era submisso. É 51. Olha só. Desceu com os seus pais para Nazaré. E ele era submisso. Meu Deus. Deus aqui. Jesus aqui. Submisso ao pastor João Batista. Submisso aos seus pais. Mas ele é Deus. E aí, irmãos, ele tem um ministério tão impactante, que dura até hoje. E ele promete para cada um de nós: vocês podem ter um ministério assim também. Vocês podem até ter um ministério maior do que o meu. Mas, irmãos, Satanás não pode ter espaço na nossa vida. Amém, queridos? A gente não pode se mover por circunstância ou por pressão humana. A gente não pode, irmão. A gente não pode. A gente não pode viver uma vida independente. Quem está me entendendo? Isso que é bom. É tão bom, irmãos. Eu tenho alguém que eu peço permissão, não é? Para eu vir aqui, eu não mando em mim, eu não me governo, não é? Pastor Genildo, o senhor me libera para eu ir lá no Renato ministrar na conferência do MDA. Irmão, quando ele diz pode, irmãos, aí eu digo: lá vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Estou debaixo de obediência. Aleluia. Eu sempre peço ao pastor Genildo, mas um dia eu pedi para ele, e eu falei assim: pastor, tal, eu contei para ele de um pastor que estava me convidando para pregar lá em Rio Branco. Aí, para minha surpresa, eu sempre pergunto e
eu vou perguntando e já vou, quase que estou arrumando a mala. E aí eu falei, pastor, então ele me convidou, tal, e falei a data, não sei o quê. Aí ele falou assim, não tem nada para você nessa data. Eu falei, não, estou livre e tal. E ele disse, mas Jackson, eu acho melhor tu não ir. Eu disse, mas. Ele disse, não, mesmo assim, mesmo com todos esses argumentos aí, eu acho melhor ir. E aí eu tinha um monte de mais ainda, né? Mas só para o senhor entender. E aí, não, mas como eu estou te falando e tal. Meu irmão, na terceira ele foi igual o Abraão e Deus, né? Ele disse, Jackson, eu já te falei não. Não, sim senhor, chefe. Irmãos, e sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O pastor Geraldo me ligou pessoalmente, não é? Para eu ir pregar lá em Santarém, não é? Ele não sabia de nada. Eu perguntei, pastor, o senhor sabia? Ele falou, cara, eu te prometo, eu não sabia. Ele falou, mas tá vendo como é bom obedecer? Eu falei, pastor, que lição que eu tive. Porque se eu tivesse já me comprometido, o cara já tivesse comprado a minha passagem, aí eu só aviso, chefe, estou indo para Rio Branco, eu quero a sua bênção, tá? Irmão, isso não é pedir permissão. Isso é avisar. Imagina, a sua filha liga para você e diz, mamãe, eu casei. Inclusive eu estou lhe ligando da lua de mel. Mas é porque eu tenho muita consideração com a senhora, e por isso que eu estou lhe avisando. Qual que é a mãe que quer isso? E por que nós, como líderes, fazemos isso? Entende? Mas Jesus, irmãos, ele era tão submisso. Agora escuta bem. Irmão, isso aqui é muito sério. Deixa eu fechar esse ponto, dizendo isso para vocês aqui, ó. Dependência, entende? O segredo, dependência. Jesus era dependente, ele não fazia nada por conta própria. Ele pedia autorização. Não é? Porque, irmãos, a tendência é a gente querer oferecer coisas para Deus na força do nosso braço, do nosso esforço. Deus não quer, o que ele quer é obediência. Não é verdade? Não foi isso que o Samuel falou para o Saul? Saul, melhor obedecer do que sacrificar. Melhor atender do que a gordura de carneiros. Porque o pecado de rebelião é como feitiçaria. E a obstinação é como idolatria e cultos a ídolos do lar. Então, Deus não aceita sacrifício? Aceita, se Ele mandar. Ele mandou o Abraão sacrificar o seu filho. Em obediência o Abraão o fez. E Deus aceitou. Agora vamos lá. O Caim, irmãos. O Caim, eu creio que o Caim trabalhou mais do que o Abel. Pensa numa terra amaldiçoada que eles plantavam, não é? Já tinha sido amaldiçoada. Trabalhou feito um condenado e ele ofereceu uma grande oferta para Deus. E a Bíblia diz que Deus não o aceitou e nem a sua oferta. Por quê? Porque, irmãos, eles já sabiam, Caim e Abel já sabiam qual era o tipo de oferta que Deus aceitava. Sabe por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram e eles tentaram se esconder com folhas de parreira, Deus mostrou para eles que não funcionava. Que a única maneira de esconder ou de cobrir o pecado era sacrificando um animal e cobrindo com a sua pele. Eles sabiam que o sacrifício que Deus aceitaria era o sangue de um animal inocente. Quem está me entendendo? Então, irmãos, o Caim faz uma grande oferta na força do seu braço. Um grande trabalho para Deus. Vou trabalhar. Jesus não trabalhou e ouviu: meu filho amado, em quem eu me comprazo. O Caim trabalhou e Deus disse: eu não aceito. O Abel, eu penso que ele trabalhou menos. E ele ofereceu o primeiro cordeirinho. Mas, irmão, por que Deus aceitou? Porque foi o que Deus havia mandado. Era esse tipo de culto que ele queria receber. Era esse tipo de serviço que Deus queria. Por isso, irmãos, que nós temos como pastores e líderes de célula, pais, mães,
nós precisamos aprender a dependermos de Deus para servirmos a Ele. Porque senão a gente pode fazer um monte de coisa que Ele não quer que a gente faça. Lembra do Moisés? Lembra do Moisés? É interessante essa história do Moisés, porque eu nunca tinha percebido isso, eu percebi isso essa semana. Em Êxodo 17, fala que quando eles ficaram sem água, sabe o que foi que Deus mandou eles fazerem? O Moisés fazer, em Êxodo 17, lá em Massá e Meribá, ele mandou assim, olha: eis que estarei ali adiante de ti, sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, diga, ferirás a rocha, bem forte, ferirás a rocha. O que foi que Deus mandou Moisés fazer? Bater. E o que aconteceu? Veio água, e o povo foi saciado e resolveu o problema. Irmãos, tempos depois, o povo estava reclamando de novo, por falta de água. Números 20, versículo 8. Agora olha o que Deus vai mandar ele fazer. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e o Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha. O que foi que ele mandou fazer na primeira vez? Bater. Funcionou? Funcionou. E agora o que ele mandou fazer? Falai a rocha. O que foi que ele fez? Bateu 2 vezes. O que ele pensou? Funciona. Se funciona com uma, imagina com 2. Vai funcionar. Vai cair um rio aqui. Vai funcionar. Mas Deus mandou falar, não mandou bater. Aí ele bateu. Pá e pá. Bateu. E sabe o que aconteceu? Escuta aqui isso que eu vou te falar. Escuta. Sabe o que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Funcionou? Saiu água? Saiu. Pior que sai água. Irmãos, para todo efeito, tem muita gente batendo na rocha, quando Deus mandou falar com a rocha, e está saindo água. E sabe o que esses líderes estão dizendo para si mesmos? Está funcionando. Estou tendo sucesso. Eu coloco a mão sobre os enfermos, eles são curados. O Eli abençoou a Ana e ela engravidou. Conquanto o Eli, os filhos do Eli, estavam fazendo coisas terríveis no meio da igreja, mas funcionou. E sabe, irmãos, essa é a pior tragédia, é que está funcionando. Mas olha o que Deus vai dizer para Moisés. Olha o que Deus vai dizer para Moisés. Números 21 e 2. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão mais esta igreja. Funcionou. Às vezes nós estamos agindo na independência e está funcionando. E nós estamos nos iludindo de que nós estamos tendo sucesso. Funciona pela misericórdia de Deus, por causa do povo, senão o povo vai morrer de sede. Aí funciona. Mas eles perderam a liderança. Eles perderam o direito de conduzir aquela comunidade, está escrito. Quem está me entendendo? Vocês entendem que tem muita gente que está na frente da igreja, batendo na rocha, e perdeu a autoridade? E tem muita gente se perguntando: por que não funciona? Ah, o MDA não funciona. Ou esse outro modelo não funciona. Ah, esse aqui não funciona. Funciona, gente. Funciona tanto o MDA como qualquer outro modelo. Funciona porque célula não é uma ideia da Igreja da Paz ou de qualquer outra ideia. Está lá em Êxodo 18. Não foi quando o Jetro instruiu Moisés para estabelecer líderes sobre 1000, sobre 100, sobre 50 e sobre 10. O líder de 10 é o líder de célula, prestava conta com o líder de 50, que é o supervisor de setor. O supervisor de setor prestava conta com o líder de área, que é o líder de 100. O de 100 prestava conta com o de 1000. O de 1000, que são os líderes de região, prestavam conta com o pastor Moisés. Isso não tem nenhuma novidade, irmãos. Você chama de MDA, MDI, MDUI, de qualquer coisa. Se você praticar os princípios da palavra, vai funcionar. Amém, queridos? Então Jesus só se movia. Eu acho tão tremendo. Quer ver? Olha aqui para mim. Ó. Senhor,
O Lázaro está muito doente, está morrendo. A luzinha já está fazendo assim, está morrendo. Corra. Irmãos, o que o pastor Jesus faz? Se fosse o pastor Jacques, por isso que eu digo que eu sou faixa branca. Irmão, eu pulava no meu cavalo, corria para ir lá com Lázaro. O pastor Jesus foi para o quarto dele, trancou a porta. O discípulo desesperado, acho que ele não entendeu. O cara está falando que ele está morrendo, ele vai orar. E quando ele volta de lá, ele falou: pessoal, vamos continuar a nossa reunião? Pastor Jesus, o senhor não entendeu. O cara está morrendo, ele é teu amigo, lembra? O Lázaro. E ele disse: pessoal, tranquilo. Irmão, pensa, 2 dias depois, ele recebeu autorização. Filho, pode ir. O discípulo-chefe, é tarde demais. Não é não. Foi bom que eu não fosse, para que vocês pudessem crer. Está tudo no script do Pai. Saiu do meu, saiu do de vocês, mas o Pai mandou eu ir agora. Essa é a hora do Pai. Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Eu só falo o que eu ouço o meu Pai falar. Aleluia! E aí ele foi com a ordem do Pai. Quando ele chega lá, não é? Ele já é abordado pela Marta. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Calma, Marta. Eu cheguei na hora certa. Entende, irmão, o que eu estou falando? Então a gente não tem que sair correndo feito um frango sem cabeça. Não é isso que vai trazer crescimento para a igreja. O que vai trazer crescimento para a igreja é a nossa dependência do Pai. Já viu o frango sem cabeça? E o último lugar, gente, para a gente orar. São esses os segredos do Mestre. Tão submisso às autoridades humanas, apesar de ser Deus. Tão dependente do Pai. Tão livre de culpa e de pecado, que Satanás não pode colocar uma bola de prisioneiro nele. Então, por isso que... E aí, quero terminar com isso, irmãos. Quero terminar com isso aqui. A quarta coisa aqui para a gente orar. Jesus era cheio do Espírito Santo. Agora escuta bem. João 3,34 diz o seguinte: pois o enviado de Deus... Quantos enviados de Deus tem aqui nessa noite? Deixa eu ver. Pois o enviado de Deus, escuta, fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus não dá o Espírito em conta-gota. Deus não dá o Espírito em colherzinha. Deus derrama para a gente transbordar do Espírito Santo. Agora escuta bem. Jesus era cheio do Espírito Santo sem medida. Ele conseguia, eu quero que você entenda isso aqui para a gente terminar. Presta atenção aqui, ó. Te concentra aqui, ó. Para você entender isso que é muito forte. Escuta bem. Irmãos, por que Jesus, como homem, eu quero que você entenda isso. Jesus é homem aqui. Homem. Por que Jesus se manifestava tanto poder, tanta autoridade, tanta sabedoria? Porque, irmãos, o Espírito nele tinha liberdade completa. O apóstolo Paulo fala que eu posso reter o Espírito Santo, eu posso. Então, a minha vida, a vida que eu levo, pode obstruir esse fluir do Espírito Santo. Então, em Jesus, diga comigo, Jesus, diga, em Jesus, transbordava. Entende? Então, Jesus era muito cheio. Agora, escuta bem, olha o segredo. Olha o segredo, Atos 5,32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo de Deus, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou àqueles que lhe obedecem. Para quem que Deus outorgou o Espírito Santo? O que vai fazer com que o Espírito Santo
que é dado sem medida. Irmão, a comparação que eu faço é assim, ó. Tem ali quando a gente passa, né, de carro, né? Ali nesse reservatório de Goiânia enorme, bonito, né? De carro, de moto. Quando a gente passa ali, é lindo, muita água. Mas irmãos, tem muita água lá. É isso, o Espírito Santo sem medida. Mas se a tubulação estiver entupida, irmão, não importa que tenha tanta água lá. Então, Deus dá o Espírito para nós sem medida. Diga, barulho de cachoeira. Só que, irmãos, nós, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa independência, por causa mesmo do nosso pecado, nós temos obstruído a ação do Espírito Santo. Agora escuta bem. Atos 1:8 diz: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que é que nós precisamos para ter poder? O Espírito Santo. E o que é que nós precisamos para receber o Espírito Santo? Sem medida. Obediência. Obediência. Quer que eu leia de novo? Irmãos, ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então por que Jesus, ele transbordava do Espírito Santo sem medida? Por causa da obediência dele, que era completa. Agora presta bem atenção aqui, olha o que eu vou te falar aqui, ó. Olha aqui para mim. Olha o que eu vou te falar. Diga assim: obediência completa, enchimento do Espírito completo. Agora escuta: desobediência completa, enchimento de demônios completo. Mostra isso na Bíblia, pastor. Irmãos, o Saul foi ungido pelo profeta Samuel. A Bíblia diz que quando o profeta Samuel ungiu ele, isso representa o Espírito Santo. Quando o profeta Samuel ungiu o rei Saul, a Bíblia diz que ele nunca mais foi a mesma pessoa. Ele foi cheio de poder. Irmão, ele saiu de lá e profetizou. Diga comigo, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele era obediente, o Saul era. Irmão, sabe o que ele estava fazendo na casa do profeta Samuel? Ele estava em obediência ao seu pai, que tinha perdido alguns animais. Pensa num cara top, esse Saul, obediente. E aí, irmãos, em obediência, ele foi parar na casa do Samuel, que encheu ele com o Espírito Santo e com fogo. E ele saiu de lá profetizando. Momentos depois, ele se levantou contra um inimigo de Israel, um tal de Naás, que quer dizer serpente. E ele derrotou essa nação. Tão poderoso, em pouco tempo, ele ficou cheio do Espírito Santo. Foi naquele momento, ele foi ungido aqui. Momentos depois, ele já estava ganhando guerras, ele estava profetizando. O cara estava cheio do poder. Quem está me dizendo? Quem está me entendendo? O que aconteceu com Saul? Irmãos, ele começou num processo de desobediência. Primeiro ele desobedeceu, quando Samuel mandou ele esperar 7 dias. E ele esperou, mas ele ficou com medo, porque de novo o povo estava pressionando e o povo começou a ir embora. Os soldados começaram a ir embora e ele mesmo ofereceu o holocausto, desobedeceu. E depois ele desobedeceu quando Deus mandou exterminar os amalequitas, e ele poupou o gado e o próprio rei. Irmãos, quando nós temos essa obediência completa, nós somos mais cheios do Espírito Santo. Quando nós começamos a viver uma vida de independência de pecado, nós vamos ser cheios de demônios. Sabe por que eu vou te falar isso? Porque sabe como que o Saul termina? Irmãos, ele termina cheio de demônios, a ponto do Davi ter que tocar para libertá-lo. Ele começou a enlouquecer, ao ponto dele começar a consultar as necromantes, porque ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus. O cara ficou cheio de demônios. Escuta bem o que eu estou te falando. Irmãos, eu que estou falando desse homem aí, desse pobre pastor que me procurou. A leitura que eu tenho dele é a seguinte: homem de Deus, foi ungido por Deus, ele foi consagrado, ele tem uma igreja forte, uma igreja grande na cidade. A água continua saindo da rocha.
Mas aí o cara vai, irmãos, e vai substituindo o lugar da unção por demônios. Ao ponto do cara ficar viciado numa prática que, irmãos, poucas pessoas no mundo sem Deus fazem. O cara está cheio de demônios. Agora eu tenho certeza, e ele foi me contando isso. Eu falei, cara, como começou isso? Ah, pastor, começou com essa coisa de pornografia. E eu ficava vendo as meninas e tal. E daqui a pouco eu comecei a me interessar mais pelo homem do que pela mulher naquela relação. Ou seja, o cara foi abrindo a porta, foi abrindo, foi entregando, foi abrindo. Satanás foi entrando, foi dominando ele, foi pendurando a roupa suja dele. Ele começou a andar sem Deus, começou a bater na rocha, começou a viver uma vida de independência. E chegou ao ponto, o cara está cheio de demônio, mas está pregando nos púlpitos da igreja. Eu disse, meu irmão, deixa eu te dar um conselho, sai daí. Sai daí, pega, desce daí, rapaz. Ele falou, pastor, se eu descer, eu vou morrer de fome. Eu disse, cara, quem que é o teu líder? Eu não tenho líder. Quem que manda em ti? Ninguém. Tem alguém aqui me ouvindo? Vocês ficaram tão calados. Entende? Então, irmãos, quanto mais obediência, mais poder. Quanto mais obediência, mais o Espírito Santo vai ser derramado sem medida na nossa vida. Irmãos, e nós precisamos tanto dele. Deixa eu te falar uma coisa aqui, escuta. Sem o Espírito Santo nós não sabemos nem orar. O apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. Ah, mas porque o senhor não conhece a irmã fulaninha, poderosa. Quando ela ora, ela não sabe orar. É o veredito da Bíblia. Vocês não sabem orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por vocês com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos dos dons do Espírito Santo. Sem os dons do Espírito Santo, nós não vamos poder curar, nós não vamos poder crer. É o dom da fé. Nós não vamos ter revelação sem o Espírito Santo. Meu irmão, é tudo humano. É só uma igreja de dar aula sobre Bíblia. Não funciona, não muda a vida de ninguém. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, como Jesus. E Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Aleluia. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Irmãos, fica pertinho da pessoa, vamos orar mesmo. Fica pertinho da pessoa que está aí com você. Vocês entenderam? Irmãos, qual foi o segredo de Jesus? Me ajuda lá. Qual foi o segredo de Jesus? Fala para mim. Por que Satanás não tinha vez na vida dele? Obediência. Por que ele não se movia pelas pressões e opiniões humanas? Obediência a Deus. Por que ele era cheio do Espírito Santo? Qual que é o segredo? Qual que é o segredo desse faixa preta? Obediência. Obediência. O grande segredo de Jesus. Deixa eu terminar mostrando para vocês Jesus aqui. Olha só. Tende em vós, pastores e líderes, o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Pois ele, existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,